Coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Pão e vinho é para ti, Senhor. O pão e vinho é para ti, Senhor. O pão e vinho é para ti, Senhor. O pão e vinho é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Olá pessoal, boa noite a todos aí, bem-vindos. Antônio Batista, obrigado aí, meu irmão, um abraço por estar junto conosco aí, né? Luzia Amadeu também, obrigado aí, boa noite, minha amiga. Boa noite, Fátima Narques, a minha irmã, grande abraço aí também, obrigado pelo carinho. Viviane Souza, boa noite. Mais um momento aí de meditação e fé, né? E oferecendo, claro, como todos os dias, a nossa vida a Deus. E no final de mais um dia, nós podemos agradecer, né? Diogo Oliveira, boa noite aí, meu amigo. Bem-vindo aí ao momento de meditação e fé. Grande abraço aí também. A vida, nós temos que agradecer, porque a nossa vida pertence a Deus, né? É para Ele. Ele nos deu a chance e a oportunidade de viver. E muito poucos são aqueles que agradecem, que param para agradecer. São muito poucos que param para realmente refletir a grandeza da nossa vida, né? A grandeza da vida. Uma grande maioria não para analisar, não para refletir, né? E levar a vida com mais seriedade, valorizar um pouco mais a vida, valorizar as atitudes, né? Cuidar da moral aí, do caráter, da dignidade. E a gente vai caminhando nesse turbilhão de acontecimentos, né? A gente vê tantas coisas nas pessoas que deixam assim a gente até triste, né? Mas infelizmente é uma
uma grande verdade, né? Opa, obrigado, Luzia Amadeu. Vamos cantando, louvando a Deus aí e agradecendo a Ele sempre, né? Pela oportunidade de vida, né? Maria Costa, obrigado também por estar aí conosco nesse momento de meditação, nesse momento de fé. E hoje, sexta-feira, né? Sexta-feira, mais uma semana aí praticamente findando. Então a gente vai agradecendo a Deus também por essa semana. Noemi Gino entrando agora também aí. Obrigado, Viviane Souza, já foi compartilhando aí o vídeo. Quanto mais compartilharem, mais pessoas estarão interagindo conosco, né? E acompanhando essa transmissão. Hoje eu quero salientar, enfatizar o que Jesus dizia para todos aqueles, as pessoas avarentas, as pessoas egoístas. Em Lucas, capítulo 12, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13, né? Nesses versículos, né, desse capítulo, vai até o 16, 17 e 18, né? No meio da multidão, alguém disse para Jesus, porque Jesus ele era muito testado, né? Os doutores da lei, os sumos sacerdotes, os sacerdotes, enfim, eu sempre lembro isso, porque sempre armavam ciladas para pegar Jesus em um erro, em uma falha, porque tudo que eles queriam era calar Jesus, era tirar a vida dele, porque assim encontraram um motivo para prendê-lo e matá-lo, porque só assim eles ficariam felizes e o povo não ficaria tão dividido, né? Porque Jesus falava a verdade, né? Então, teve uma pessoa que chegou em Jesus, saiu lá do meio da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu, homem, quem foi que me encarregou de julgar ou dividir os bens entre vocês? Depois disso, Jesus falou para todos, atenção, tenham cuidado com qualquer tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas na sua vida, não depende dos seus bens. E contou uma pequena parábola. Jesus sempre evangelizava contando historinhas. Então Jesus contou. A terra de um homem, ele tinha muita terra, né? A terra de um homem produziu uma quantidade medonha de trigo. A colheita foi imensa. Desculpa, gente, eu tinha me perdido aqui. A colheita dele foi tão grande, que ele não tinha celeiro para guardar o trigo, né? Então, o homem ficou pensando, analisando, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho onde guardar essa colheita. Então resolveu ele mesmo a derrubar o celeiro antigo, né? E construiu outros maiores. E neles eu irei assim então guardar todo o trigo, junto também com todos os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, você possui um belo estoque, uma reserva para muitos e muitos anos. Descanse, beba, se diverte, alegre-se. Mas Deus então disse para aquele homem, louco, nesta mesma noite você vai ter que devolver a sua vida. E as coisas que você preparou, para quem irá ficar? Assim, também acontece com quem só pensa
em ajuntar tesouros, propriedades, pertences, o querer, o ter, o poder, a vaidade, né? A ganância, a avareza. Quem guardar tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Então Jesus deixou bem claro, este homem tendo enorme quantidade de terra, né? Ele plantou o trigo e a colheita foi tamanha que ele não tinha onde guardar toda aquela colheita, né? Então, ele pensou, vou derrubar o celeiro antigo, vou construir um novo e lá eu guardarei meu trigo e todos os meus pertences. E ainda mais, né? Por vaidade, eu poderei dizer a mim mesmo, rapaz, você tem uma quantidade enorme, pode brincar, se divertir, se alegrar, que tem aí estoque para muitos anos. Mas Deus comunicou a ele que ainda naquela noite ele teria que devolver a vida, né? Às vezes nós corremos tanto, nós nos preocupamos tanto no querer, no ter, no ser, que nós esquecemos, ou pelo menos uma grande maioria, que chegará um momento que nós teremos que partir daqui. E essa partida, nós não vamos levar nada. Nós apenas nos preocupamos com a avareza. Eu conheço muitas pessoas, né? Algumas chegam a ser assim, doentes ao extremo, medo de ficar sem nada. Pessoas que têm 30, 40 casas alugadas, têm dinheiro que não acaba mais nas contas, acho que não sabe na verdade nem o que tem, e tem medo de gastar, de comprar uma roupa nova, ir num restaurante, desfrutar a vida, e vive com roupas parecendo pessoa que não tem. Isso é avareza. Isso é avareza. Isso é a pessoa, quanto mais tem, mais quer e não gasta, fica guardando, acumulando o tesouro. Então, como aquele fazendeiro, aquele proprietário, planejou tudo direitinho, enfim, ele iria morrer e deixar aqui para trás todo aquele orgulho, toda aquela riqueza, toda aquela quantidade, né, de trigo, celeiros cheio e todos os tesouros, todos os bens acumulados, né? Então, infelizmente, hoje em dia não é diferente. Muitas e muitas pessoas só pensam com egoísmo, né? O egocentrismo tomou conta e toma conta das pessoas. As pessoas não estão muito importando, né, com Deus e o que vai acontecer no futuro. Mas as pessoas que premeditam, né, que planejam as coisas na tua vida, serão cobradas. Porque todas as pessoas sabem o que é bem e o que é mal, né? E mesmo assim as pessoas insistem em praticar o mal. Quero agradecer aí também Lenir Schreiner, também Mara Angel, Aparecido Rufino, obrigado também, grande abraço aí meu amigo, Adriana Maximina, Elba Araújo, obrigado aí Aparecido também já por ir compartilhando o vídeo. Boa noite meu amigo, obrigado aí por estar conosco nesse momento de meditação. E Jesus, em vários momentos, né, e inclusive nos 4 evangelhos, tem as passagens, até um pouquinho diferente uma da outra, mas com o mesmo conteúdo, né? Sempre batendo na tecla, porque nós vivemos uma vida da matéria. Estamos num planeta, né, onde o materialismo impera, mas cada cabeça é dona de si próprio. Cada espírito deve saber, né, o que fazer.
Cada um é responsável por si. Mas a maioria das pessoas só pensam realmente no status, né? No querer, no ser, no se mostrar, pensa no seu ego e não pensa que amanhã, mais dias, menos dias, nós estaremos nos despedindo deste plano, deste planeta, desta vida de matéria. E voltaremos à nossa verdadeira morada, que é o plano espiritual. Só que é o seguinte, cada espírito vai encontrar na espiritualidade, depois da morte, exatamente aquilo que merecer. Uma grande quantidade de espíritos reencarnam para ter uma nova oportunidade, né, de evoluir, de crescer, de fazer o certo. Outros já nem tanto, já tem um umbral lá esperando ele. E o tempo de umbral não é o tempo nosso daqui, não é o tempo do relógio da Terra, não. Às vezes um dia no umbral é uma eternidade, né? Umbral, para quem não sabe, para quem não é espírita, como seria o purgatório, vamos chamar assim na Igreja Católica. Ali, muitos e muitos espíritos terão que passar, né? A maioria, pelo menos uma passadinha vai dar. Agora eu fico pensando e analisando, todas essas pessoas que de maneira irresponsável e descomprometidas fogem das suas responsabilidades, jogam sua moral no lixo, né? Caráter, moral, dignidade, honra, roubam, matam, de maneira tão vil, né? E outras já querendo cada dia mais ter. E hoje em dia, o mais triste, as igrejas, né? Outro dia eu falei até o valor do templo que construíram lá de Salomão, 680 e quanto bilhões parece que foi, né? Para mostrar eu posso, como é essa passagem do Evangelho. Aquele homem construiu um enorme, um gigantesco celeiro para guardar o seu trigo. Mas naquela noite que ele falou, agora você tem um estoque, pode se alegrar, pode descansar, pode se divertir, você tem um estoque por muito tempo. Mas Deus, naquela mesma noite, pegou a vida dele de volta. Então o que adianta carregarmos em nosso coração orgulho, mágoa, ressentimento, rancor, discutir e debater com as pessoas, a possessividade sobre as pessoas? Tem gente compulsiva, possessiva, tem gente doente, ou se faz de doente para querer ter poder para dizer, eu posso, eu mando, eu faço. Se esquecem que quem pode, quem faz, é Deus. Nós somos criaturas de Deus. E como criatura de Deus, devemos assumir o nosso papel, fazer valer a vida que Deus nos deu, procurando fazer o melhor, partilhar o melhor com as pessoas, levar a palavra, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma oração, como eu sempre digo, uma oração feita de coração é atendida, e muitas vezes, imediatamente. Depende muito de quem está precisando da oração, se está ou não receptivo. Eu digo sempre, a humanidade se ausentou e se afastou muito de Deus. E hoje em dia, com todas essas parafernálias de informatividade,
interatividade e tudo mais, as pessoas levaram por um caminho tortuoso, por um caminho deturbado, por um caminho onde elas acham que está tudo legal, está tudo bem. Mas não é assim. Deus nos cobrará as nossas atitudes, a nossa vivência. Que tipo de pessoa nós fomos? O que nosso espírito produziu aqui neste plano? O que fizemos de bom de verdade? Ah, eu casei, tenho mulher, tenho marido, tenho filha, não sei o que e tal. Espera aí. Até aí tudo bem. Você. Não estou perguntando da tua família. O que você fez? O que você fez em suas atitudes? Você evoluiu ou não? Ou ficou estagnado, parado no tempo e no espaço? Será que não dedicamos o tempo todo como aquele homem do Evangelho? Aquele mundaréu de terra, aquele mundaréu de riquíssimo, aquela imensidão de trigo estava realizado. Que pena. Estava realizado, porém, não usufruiu. Porque aquilo não era dele. Deus nos dá condições de sobrevivência. Deus nos dá a chance de vida. E o que a humanidade está fazendo, uma grande maioria, eu falo sem medo nenhum de errar, jogando essa oportunidade no lixo. Tá nem aí para Deus. Não tá nem aí se vai morrer. Ah, se eu morrer eu vou reencarnar mesmo, não sei o que e tal. Vai nessa. Vai nessa. A cobrança será árdua. A cobrança será pesada. E Jesus fala em inúmeras passagens, os próprios apóstolos, retratando as palavras de Cristo, os evangelistas, em inúmeras passagens, de querermos acumular tesouros aqui, onde as traças comem, onde os ladrões roubam. Temos que lutar pela vida, pela sobrevivência, temos que ter uma casa, um carro, uma vida comum. Sim, claro, isso não é pecado, isso não é proibido. O que é pecado, o que é culposo, é a ambição, o egoísmo. Só pensar na matéria, nos bens materiais, só pensar nas paixões terrenas. E paixões terrenas que eu digo, começa pelo dinheiro, porque quanto mais dinheiro uma pessoa tem, mais ela quer. Como se o dinheiro fosse o Deus da vida dele, da vida da pessoa. Como aquele homem, com coisa que o trigo era o Deus da vida dele. Morreu e não usufruiu. Temos que lutar, sobreviver, temos que nos divertir. Deus não nos proibiu de diversão. Um churrasquinho entre amigos, família. Não a diversão promíscua, podre, suja. Não a diversão às custas da infelicidade das pessoas. Não a diversão lesando os nossos irmãos, nossas irmãs. Não diversão acabando com a moral de alguém. Acredite se quiser. Afinal de contas, o livre-arbítrio está aí.
Nós temos uma missão a cumprir. Essa missão se chama vida. Cada um tem a sua vida e cada um tem a sua missão. E para cumprir essa nossa missão, temos que fazer o melhor. Precisamos das coisas materiais para a nossa sobrevivência. Mas o que Jesus quis dizer? A tua salvação não está naquilo que você possui, naquilo que você construiu. Pode construir o maior império no mundo todo. Não levaremos nada. Temos um Bill Gates da vida. Alguém tem ideia de quanto de dinheiro tem esse homem? Alguém tem ideia de quanto de dinheiro já foi roubado do nosso país e está nas mãos dos bandidos, né? Infelizmente, espíritos irredutíveis, espíritos moribundos, espíritos que só vieram realmente para fazer o mal. Fugiram da missão que eles vieram aqui nesse plano, aqui na Terra. Eles deturbaram tudo. Vieram para fazer o bem e olha o que estão fazendo. Ao invés de cumprir a missão, evoluindo espiritualmente, praticando a caridade, a fraternidade, cuidando de uma pátria, de uma nação, de um povo, eles estão roubando. O Deus para esses homens é o dinheiro, é a fama, é o poder, é o ter. É isso que Jesus disse. A nossa vida podemos perdê-la ainda hoje. Amanhã? Depois de amanhã? Estejam preparados. Todos nós temos que nos preparar. E feliz daqueles que se prepararem. Contas nós teremos que prestar. Eu peço misericórdia a Deus, para quando eu fazer minha passagem do outro lado, eu ter consciência de tudo e dizer, fiz alguma coisa boa. Poder não sentir vergonha, porque o espírito após a morte sente vergonha de ter sido preguiçoso, vagabundo, de não progredir, de não crescer na espiritualidade, de não evoluir. Ele vai morrer de vergonha. É isso aí. Todos acomodados, preguiçosos, que só pensam em baladas, diversões, né? Não vê a hora de chegar na sexta-feira para cair na balada. Beber e morar, né? Não sabe o que está comemorando, mas está lá comemorando. E depois, dali para frente, só Deus sabe o que vai fazer, né? Como vai ficar esse espírito? Se essa pessoa falecer hoje, do outro lado, esse espírito com certeza vai se sentir envergonhado. Envergonhado. Com certeza, se não praticarmos a fé, a caridade, o amor, a fraternidade, praticarmos uma doutrina independente de religião, é o que Deus espera de cada um de nós. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se nós continuarmos, uma grande parte, uma grande maioria, resistente a essa evolução, além de ter que reencarnar inúmeras vezes, cada encarnação é sofrimento, gente. Vocês tiram a base pela nossa vida, pela própria vida. É missão. E não se sabe o que se espera numa outra encarnação. E se terá essa encarnação breve,
E onde será essa encarnação, como eu falei ontem? Pode ser na Terra, mas pode ser num lugar muito pior do que na Terra. Para vocês terem ideia, existem relatos, né, de espíritos que após a passagem, após a morte, ele ficou tão grudado na matéria que ele permaneceu por muitos e muitos anos do lado do corpo dele lá, se deteriorando, e ele acompanhando tudo aquele sofrimento. E levou anos para esse espírito reconhecer e pedir ajuda para seguir o caminho rumo à espiritualidade. Existem muitos e muitos irmãos, muitos e muitos e muitos espíritos, são, gente, uma quantidade medonha, que devido não ter aceitado a morte, estão no meio de nós, o tempo todo, aqui no planeta Terra. Muitos zombeteando com aqueles que se colocam na sintonia deles. Eu já disse isso essa semana, somente recapitulando. Quem fica acomodado, é preguiçoso, não lê uma Bíblia, não lê um Evangelho, não pratica uma doutrina, não vai numa comunidade lá para ouvir a palavra de Deus, fica na mesma sintonia com esses espíritos, com esses irmãos aí, infelizmente, foram resistentes em permanecer aqui. Muitos até do lado de família, como eu disse, causando intrigas, discussões, desavenças. A gente tem que lutar e orar, vibrar muito, pedir muito a Deus. E através do Espiritismo, hoje eu posso dizer, quando católico já ajudava muito esses irmãos desencarnados. Hoje eu posso ajudar muito mais. É uma missão que temos que praticar. Cada um busque a maneira que mais lhe convém, que mais se molda a você. Não é religião que salva ninguém, mas busque uma para você praticar a tua fé, para você viver mais na proximidade de Deus. A vida não é só de oba-oba. A vida é responsabilidade. A vida é uma oportunidade que Deus nos dá. E se a pessoa fica ali parada, não sai daquela inércia, simplesmente jogou esta vida, uma vida, fora. Mesma coisa um jovem, quando ele sai da escola, não quer estudar, perde 1, perde 2, perde 3 anos. Lá na frente vai ter um arrependimento. Por que eu não estudei? Por que eu não ouvi meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó? Assim também o espírito depois da morte. Quando ele cai realmente na real, quando ele assume a condição dele e para de resistir, ele se arrepende amargamente. Podem ter certeza disso. Busquem nos livros de Chico Xavier, Livro dos Espíritos, aliás, Mensageiros, os Mensageiros, Nosso Lar. O Livro dos Espíritos é um livro de cabeceira, juntamente com o Evangelho, com a Gênese. Os cinco livros, né, que é para estudo, é a codificação de Kardec. O espírito ele é resistente em evoluir, a maioria. E hoje, na atualidade, é muito pior do que antigamente. Eu já disse também isso em outra oportunidade. A humanidade era muito mais voltada para Deus.
E hoje, na atualidade, no século XXI, a gente consegue detectar, a gente percebe, a gente vê de forma medonha o quanto o homem se afastou de Deus, o quanto o homem está distante de Deus, distante do merecimento, das graças de Deus, distante do merecimento quando fica se lamuriando com milindres, com reclamações. Ai, meu Deus, o Senhor esqueceu de mim, não me ajuda. Deus não me ajuda nisso, não me ajuda aquilo, não me ajuda naquilo outro. Nada cai do céu de graça. Tem que ter merecimento. Um funcionário, quando trabalha numa empresa, ou que seja autônomo, seja como for, como ele vai receber o salário dele? Para receber o salário tem que trabalhar, tem que merecer. Assim também, Deus que nos deu o livre arbítrio, só deseja de nós que tenhamos o reconhecimento, que pratiquemos os ensinamentos do Cristo, que haja amor fraterno em nosso coração, que procuramos perdoar, se auto-perdoar, interceder e orar, principalmente pelos inimigos ou supostos inimigos. Como Jesus disse, se você ora para um amigo, que vantagem você tem? É amigo. Eu gosto da pessoa, é fácil. Agora, orar por quem a gente não gosta, ou a gente não simpatiza, ou a gente não se dá bem, aí é que está a grandeza, a humildade. Chico Xavier, em várias e várias oportunidades, sempre salientava sobre isso. Orai, principalmente pelos seus inimigos. Uma oração, uma vibração, ajuda para que a espiritualidade leve, ajude, auxilie nossos irmãos desencarnados que estão querendo ajuda, que estão querendo socorro, buscando luz. Por isso que também está escrito, a quem mais for dado, mais será cobrado. Quem mais tiver entendimento no Evangelho, na Palavra de Deus, esse aqui é meu Evangelho de bolso, né? A quem mais for dado, mais será cobrado. A responsabilidade aumenta, claro, porque nós estamos evoluindo. E evoluindo nós temos condições de ajudar, de auxiliar as pessoas, auxiliar nossos irmãos. Praticar a fé é responsabilidade. Falar da palavra de Deus tem que ter responsabilidade e idoneidade. E a verdade é essa. Não existe duas verdades para Deus. Bem, mal. Ponto. Evoluir ou estagnar, ficar parado, estacionado. Porque o espírito não volta atrás do conhecimento que ele adquiriu, ele não vai perder o conhecimento. Ele não vai regredir. A tendência é evoluir, desde que saia em busca, se esforce, vá atrás, cresça, se mostre para Deus o filho que és. Temos defeitos? E como temos, né? Estamos aqui exatamente para corrigirmos tudo isso, para fazermos resgates, para evoluirmos, e evoluindo nós estamos
resgatando as nossas falhas, até de outras encarnações, e aprendendo, evoluindo, crescendo, até um dia que o nosso espírito possa ser chamado de espírito santificado. Aí não precisaremos mais de encarnar. Aí não precisaremos mais de sofrimentos. Aí o nosso espírito estará purificado e estaremos em paz no plano de Deus. Legal, né? Mas tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Nossa dedicação, nossa conduta moral, e evoluirmos na palavra e na prática dos ensinamentos de Cristo Jesus. E esse preço, ele é igual para todo mundo. Ele não é pior para um ou para outro. Ah, poxa vida, a minha vida é tão difícil. Fulano leva uma vida tão bacana, tão legal, olha só. Ele tem um carrão, tem uma casa enorme, casa bonita, não sei o que e tal. Isso, gente. Inveja. Contente-se com o que você tem. Se doa em oração, auxiliando a espiritualidade da maneira que você puder. Suas orações, participando da leitura da Palavra de Deus na sua comunidade ou na sua própria casa, praticando o Evangelho. Acorde para Deus, acorde para a vida. Se não quiser continuar sofrendo. E sabe-se lá que tipo de sofrimento cada um de nós teremos por sermos negligentes para com Deus. Fica hoje a mensagem, é o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 em diante. A vida é dom de Deus, né? Pode pegar aí na sua Bíblia, Lucas 12, versículo 13 em diante. Pensemos bem, o nosso Deus não é a matéria. Nosso Deus é o nosso Pai Criador. Matéria, ficará tudo para trás. Não sejamos negligentes, ignorantes, preguiçosos e saiamos em busca da espiritualidade, do nosso crescimento, da nossa evolução a cada dia, a cada momento e a cada hora. Eu quero mandar um abraço a todos vocês que estão aí neste momento, né, participando dessa transmissão. Todos nós, eu faço isso aqui em casa, eu e a minha esposa, o nosso copo com água, né? E as nossas orações e vibrações vão para esta água. E pedimos com muita fé que com o auxílio de toda a espiritualidade esta água seja fluidificada, colocado nela o medicamento necessário para a cura de todos os males. Acredite, minha amiga, acredite, meu amigo, faça com fé, faça com fé, e atendido é. Enquanto isso, vamos meditar mais um pouquinho, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais um dia, agora já à noite,
daqui a pouco, que sejamos abençoados, né? Em nosso descanso, em nosso sono. Que seja um final de semana aí abençoado para todos nós. Amanhã, provavelmente, eu não irei transmitir o momento de meditação. Eu tenho um compromisso familiar. Aniversário de um sobrinho. Mas domingo, às 18h30, eu estarei lá na Amaral TV. Programa Noite é Nossa, momentos de meditação e fé. Então eu já antecipo a todos vocês aí um feliz sábado, um feliz domingo, né? Um ótimo final de semana a todos. E vamos agradecendo e louvando através da oração, nos aproximando do plano de Deus, porque Ele vive. Está nas mãos de Jesus, claro, porque Jesus nos deu a última oportunidade de salvação. Mas cabe o merecimento e a nossa lição de casa, né? Nossa tarefa, nossa missão. Fazermos o melhor, praticando o melhor, principalmente dentro da palavra de Deus. Principalmente conforme os ensinamentos do nosso Divino Mestre Jesus. Nesse momento, vamos agradecer ao Pai Maior, nosso Pai Criador, por mais uma oportunidade desse dia, mais uma oportunidade desta semana, mais uma oportunidade. E que cada dia, que cada oportunidade nós possamos aproveitar da melhor maneira possível. Oremos com fé. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje. Perdoe nossas dívidas
ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas, ó Pai, que venhamos a cair sob os golpes da tentação até da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda resiste dentro de cada um de nós. Porque só sois vós a luz que brilha, a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Este é o mês de maio também, né? Um mês que a gente deve lembrar muito mais vezes de Maria, né? Maria, nossa mãe. É o mês das mães também, né? Ainda encarnadas, das mamães que já partiram. A minha mamãe já está no plano superior. Então, saudemos Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o plano espiritual, na hora de nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Abraço a todos. Vamos tomar a nossa água fluidificada, abençoada, como queira chamar, mas com certeza é o remédio para a cura de todos os seus males. Beba na fé, atendido é, e eu vou tomar a minha também. Boa noite a todos vocês, bom repouso, bom descanso, e até então domingo às 18h30, diretamente pela Amaral TV, e eu vou transmitir também pelo Facebook. Boa noite a todos, gente. Fiquem na paz de Deus.